Olá, bem-vindos. Eu sou a Van e vocês já estão vendo a rainha dos baixinhos no final dos anos 80. Estamos falando do auge do show da Xuxa, da personalidade da Xuxa lá em 88, 89 e 90, quando foi lançado a boneca da Xuxa, da Mimo. Estamos falando também da época de ouro aí da publicidade infantil, marcas de brinquedos, de alimentos, de todos os produtos de vestuário voltados ao público infanto-juvenil. Então a Xuxa tinha tudo, tinha boneca, tinha sandália, tinha utensílios de cozinha, material escolar, uma infinidade de produtos, né, que a Xuxa aí vendia na época. E um deles foi essa boneca, que aconteceu uma lenda urbana com esta boneca. E quem lembra das lendas do Fofão, lá do final dos anos 80, essa boneca da Xuxa também teve uma lenda urbana pesada. Por alguma razão, a Xuxa, nesse auge aí da carreira dela, eu adorava o show da Xuxa. Principalmente, claro, por causa dos desenhos. Eu adorava os desenhos quando eu era bem criança lá. No final dos anos 80, os melhores desenhos para mim passavam no show da Xuxa. Mas, claro, todo mundo conhecia os grandes sucessos da Xuxa. Hilarie, todo mundo ouvia, era clipe, era filme da Xuxa com os Trapalhões, filme da Xuxa com o Sérgio Malandro, Lua de Cristal, era gibizinho da Xuxa, muita coisa, todo mundo conhecia a Xuxa, né? Estamos falando de uma época pré-internet, pré-computador, onde a televisão era a nossa maior fonte de entretenimento e informação ali, quando eu era criança, que eu ainda não lia muitos jornais e revistas. Então a televisão, na época, era a maior fonte de entretenimento e informação ali, né? Incluindo, é claro, o show da Xuxa. E a Xuxa foi alvo de muitas lendas urbanas, né? O disco lá de vinil, que se você ouvisse de trás para frente, teria algumas mensagens ocultas, lendas de problemas de relacionamento ali dela com as paquitas, com as crianças que participavam do programa, que ela teria feito algum tipo de pacto para ficar tão famosa, para atingir a fama, enfim. Não sei se por causa do nível de fama que ela teve no Brasil, né? Ela foi um Michael Jackson do Brasil. Não existia um brasileiro que não conhecesse a Xuxa em 1990, né? No finalzinho dos anos 80. E eu tive esta boneca e eu tinha muito medo. Eu vou passar aqui este primeiro comercial da boneca, para nós relembrarmos aí a boneca. Vou passar depois um comercial da Netflix, que tem muito a ver com a minha história de medo dessa boneca. Vou mostrar também uma matériazinha de jornal com a lenda urbana que se espalhou. E quando eu tive conhecimento disso lá, quando era criança, dessa lenda, eu fiquei morrendo de medo dessa boneca, né? E a Netflix, ali, um tempinho atrás, para divulgar uma das temporadas da série Stranger Things, que se passa nos anos 80, né? Foi uma sacada bem legal da Netflix. Que aqui no Brasil, um dos ícones dos anos 80, aí, obviamente, foi a Xuxa. E ela fez uma propaganda, lá, um anúncio, né, da nova temporada de Stranger Things, usando justamente essa lenda aí da boneca amaldiçoada, e a boneca, né, com mistérios aí da Xuxa. E depois eu vou contar minha história para vocês. Vamos ver aí então o primeiro comercial da bonequinha da Xuxa. Olha a Xuxa da Mimo. Olha a Xuxa. Vocês estão percebendo que a Xuxa aqui no comercial está usando a mesma roupa, né? Eu tive essa mesma boneca com essa mesma roupinha aí. Era uma boneca do tamanho de uma criança aí, deu, sei lá, uns 3, 4 anos. Beijinho, beijinho. E tchau, tchau. Tchau, tchau. Beijinho, beijinho. E cadê o tchau, tchau? Ah, isso ela não faz. Tchau, tchau pra mim? Nem pensar. Ela quer ir pra casa comigo. Todo mundo vai poder levar a Xuxa pra cá. Ó, um show de charme, né? Todo o marketing da Xuxa aí, que era tudo com X, né? No lugar de SH, CH. E aí da Mimo, então, que era uma das grandes marcas aí de brinquedos. E era uma boneca bonita, custava caro. A minha mãe, na época,
me deu de presente. Muito obrigada, mamãe querida. Com boas intenções, porque era uma boneca cara, que não foi um presente assim, de Natal, aniversário, daqueles que você ganhava uma vez ao ano. E eu gostei, era uma boneca bonita que eu deixei no meu quarto, até que apareceu aí essa lenda urbana. E eu vou mostrar uma matéria de jornal aqui e contar rapidinho o que era esta lenda. Aqui tem uma matéria aí, não está totalmente legível, né? Mas foi uma matéria que eu encontrei da época. Não foi a matéria que eu tive acesso, né? Que eu li ou assisti na época. Mas isso foi muito divulgado em jornais, em revistas, por algum motivo. Acho que alguns telejornais, na televisão, alguns telejornais mais sensacionalistas da época também divulgaram, que era este boato macabro da boneca da Xuxa, né? Que toma conta da cidade. História absurda, né? Pelo menos eles reconhecem. Diz que brinquedo matou criança de 2 anos de idade. Então tem aqui uma foto, né? Temos aqui uma fotinha. Não está muito legível, mas enfim, é só para... Alguns acreditam que os boatos visam atingir Xuxa e seus produtos. Então, só para constar aqui. Qual era esta lenda? Só para lembrar que isso é uma época também que eu pessoalmente tinha medo da... medo não, mas um filme que fazia sucesso na época era justamente o Chuck, o Brinquedo Assassino. Justamente era um boneco aparentemente inocente, né? Que era incorporava um espírito de um assassino, um serial killer. E esse boato era uma história que tinha algumas variações, algumas mudanças aí, conforme quem contava, né, essa lenda. Mas conta a história que uma mãe, com uma filha pequena, né, de 2 anos de idade, no caso dessa matéria, pedia muito essa boneca para a mãe. Mãe, eu quero a boneca da Xuxa. Inclusive, a publicidade infantil, hoje ela é proibida por causa dessa influência aí, né, muito... influência que as crianças não têm ainda um filtro, né, para discernir. E era uma boneca cara, assim, de difícil acesso. E muitas crianças, assim como muitos brinquedos que eu gostava lá, que eu via da Estrela, da Tectoy, que eu não tinha acesso na época, né, que não tinha como você ter todos os brinquedos, que eram todos caríssimos. E essa criança, então, de 2 anos, estava pedindo muito essa boneca aí, infernizando a vida da mãe para comprar a boneca, até que a mãe ali comentou alguma coisa no gênero assim, só se a gente pedisse dinheiro pro diabo, porque eu não tenho, alguma coisa nesse sentido. E no outro dia ela teria recebido alguma quantia em dinheiro, de alguma razão, no valor aí, muito aproximado, né, do preço da boneca. E aí ela pôde, enfim, comprar a boneca para sua filha ali, que tanto pedia, né, tanto reclamava que gostaria de ganhar uma. E aí, teoricamente, aí, algumas variações, né, de que essa criança teria amanhecido apenas arranhada e machucada. E nessa versão mais pesada, mais macabra aí, essa criança no próximo dia teria amanhecido morta, com arranhões. E aí a mãe percebeu que essa boneca aqui estava com a mãozinha ali, as unhas ensanguentadas, como se ela tivesse arranhado e atacado essa criança. Então, por alguma razão, essa lenda urbana existiu e aterrorizou muitas crianças do finalzinho dos anos 80, inclusive esta que vos fala, porque eu tive essa boneca e ela ficava no meu quarto e eu tinha dormir, sabe quando você dorme com o olho aberto? Eu acordava de madrugada olhando para ver se ela tinha mudado de posição, se ela estava se mexendo. Eu lembro que eu assisti ao Tio Chuck, o boneco assassino, Poltergeist. Quem lembra do filme do Poltergeist? Que tinha a cena de um boneco palhaço que ficava embaixo da cama do menino lá da família. Então eu ficava olhando, assim, acordava, que ela se abria o olho, eu dava uma olhada, ela estava na mesma posição, tudo bem. Porque ela parecia uma criança sentada. Quando você olhava ela assim no escuro, né, ali na madrugada, com a luz apagada, assim, ó, a silhueta era de uma criança, né, por causa do tamanho. E era uma boneca muito bem feita, né, as roupas, tudo.
E eu ficava olhando para ver se ela não mudava de posição, se ela não se mexia, devido a essa lenda e outras coisas ali que passam na cabeça de uma criança lá de 8 a 10 anos de idade. Então essa era a lenda. E eu vou passar agora o comercial aí que a Netflix fez com a Xuxa, utilizando essa boneca que era muito parecida com a configuração do meu quarto, lá do finalzinho dos anos 80. Esse aqui então é o comercial. Olha lá a boneca. Aqui um pôster. Vocês viram ali um pôster do Tom Cruise, a boneca. Um quarto típico aí dos anos 80. Um radinho. Pega-varetas. Pequeno pônei. Uma criancinha, um tecladinho. A vitrolinha, toca-fitas. Aqui na minha cidade é frio, então não sabe. Aqui uma configuração de um quarto aí. Bem da época também. E aqui temos uma configuração que era muito parecida com a que eu tinha no meu quarto. Essa aqui. Ficava ao lado da minha cama também. Esta boneca sentada assim, com também um ursinho de pelúcia que eu tinha ali. Um ursinho maior, um apenas. E outros bichinhos de pelúcia que eu tinha no meu quarto. Bem parecida com isso aqui. Ficava muito próximo à cama também. E eu acordava e dava uma olhada para ver se não estava se mexendo. E às vezes, quando eu queria dormir mesmo, mais tranquila, eu chegava a colocar a boneca dentro do armário para poder dormir sem acordar com algum susto. Esse aqui foi uma sacada bem legal da Netflix aí. Os anos 80 só bastava acreditar. E aí vem, ó, Stranger Things, né? Então foi uma sacada bem legal que a Netflix usou aí. Não me lembro se na segunda, terceira temporada, com a Xuxa, que foi um grande ícone nosso aqui no Brasil dos anos 80. Né? Continua até hoje com a sua carreira. Então, assim, se você teve contato com essa boneca, se você conhecia essa lenda, se você passou por algo parecido, deixa aí nos comentários sua experiência, sua história. Se você não conhecia essa lenda, conhecia outras lendas urbanas, né? Havia muitas lendas urbanas nessa época aí, de várias... Algumas coisas eu acho que era para deixar as crianças com medo mesmo, para que as crianças tivessem um pouco mais de respeito, né, pelas coisas. Mas algumas eram apenas lendas que surgiam aí de alguma forma e se espalhavam. Era uma coisa que só acontecia nos anos 80, antes das redes sociais aí, né? Então, obrigada. Né? Eu lembrei dessa história, já queria ter contado antes aqui. Não tenho mais essa boneca hoje, infelizmente. Né? Talvez, não sei se eu gostaria de ter guardado. Muitos brinquedos e coisas da infância, algumas coisas eu guardei, gostaria de ter guardado muito mais. Mas não sei se essa boneca... eu gostaria de ter até hoje aí, né? Não tive o Fofão, que era outra lenda lá, mas essa aqui eu tive e passei, sim, medo quando eu tinha lá 8, 10 anos, quando eu ganhei essa boneca. Obrigada por você que assistiu o vídeo até aqui. Beijo no coração de todos. Até o próximo vídeo. Tchau, dear Mogob.